Somos, para nos lembrar, um sistema avançado e inteligente, capaz de atualizar e reorganizar a si mesmo em uma expansão contínua. Eu pensei assim, afinal, o que que nós somos? O que que é um ser humano? O que que realmente poderíamos definir dentro desse ponto de vista? Obviamente que nós estamos trabalhando o nosso conteúdo integral. O que nós somos? Somos, sim, tecnologia avançadíssima da criação. Apesar de ter vírus, de ter travas, de ter arquivos que a gente não consegue acessar, apesar de a gente ter se desviado talvez dos propósitos, apesar de todas as questões que nós temos um sistema avançado. E basta, né, só olhar para o que é um corpo humano, um ser humano, que a gente se para pensar friamente. Lembrem que eu sempre falei que tínhamos duas formas de pensar: friamente e comumente. Quando a gente pensa friamente, realmente percebe a maravilha que nós somos. Tá? Por mais que essa inteligência não esteja funcionando muito, seres humanos, mas a gente tem as condições sim, de acessar essa inteligência, capaz de se atualizar continuamente, que é o que a pessoa chama de quê? Evolução, se reorganizar a si mesmo, é que a gente fala em transformar-se, e em expansão contínua, porque a gente está continuamente se expandindo, indo para algum lugar, a gente não sabe aonde ainda, mas a gente continua assim em expansão. Somos essa inteligência fantástica, fruto de uma engenharia criacional. E as consciências criadoras, e aqui não vamos entrar em conceitos que a gente já conhece, e deixando claro para vocês que, como sempre, é uma teoria, é uma forma de ver as questões que a gente não tem muita explicação. Então, com o coração, vamos sentir e vamos levar essa informação. Então, essas consciências criadoras, que talvez sejamos nós mesmos, se perguntaram como fazer um avatar, em um conceito de hoje, uma estrutura, que mantivesse a individualidade e pudesse albergar uma mente pensante, ou seja, um dispositivo onde a inteligência espiritual, em teoria, queria formatar tudo isso, pudesse funcionar. Para que essas consciências pudessem se manifestar aonde? Em diferentes níveis criacionais, e que fosse feito de uma substância, esse avatar, esse corpo, que também se adaptasse a essas diferentes dimensões e realidades, incluindo as mais físicas, e que foi dessa forma que surgiram o quê? As almas. E esse slide aqui é antigo, bem antigo. Só que não tinha o inteligência espiritual que eu coloquei aqui no coração. E a gente para, né, reatualizar um pouquinho e para relembrar também os conceitos, nós somos uma espécie de inteligência artificial, sim. Ou seja, nossa consciência poderia ser considerado como um HD, onde nós temos programas, aplicativos e códigos. Nossos veículos e corpos são estruturas onde esses programas são executados. E lembrem que eu sempre falei que para uma determinada consciência com determinados programas, se precisava ter corpos que fossem compatíveis tanto geneticamente como frequencialmente. Então a gente falava assim: bem, se eu faço parte do reino vegetal, eu não posso encarnar em um corpo humano, porque eu não tenho os programas para isso. Se bem que, como também falei sempre, que nós somos a somatória de todos os reinos da natureza, porque nós temos dentro da gente o quê? Todos os reinos manifestados: o mineral, o vegetal, o animal, o próprio humano e o angélico. O que são os anjos, gente? São inteligências espirituais, são atributos, são programas. E esses programas estão dentro da gente. Então, nós temos todos esses reinos dentro da gente, tá? Mas tem que ter uma compatibilidade para isso. Por isso que eu falei anteriormente, nós somos um conteúdo, nós temos um conteúdo criacional sensacional. Seria a consciência UHD, ou seja,
a nossa nuvem, onde estão os programas, a nossa mente seria uma rede neuronal de conexões, onde a consciência consegue organizar informações, e o cérebro seria a parte física, que sustenta aqui na matéria, nosso cérebro físico, todas as estruturas.